Ok, cumprimentando então a todos, né, em mais um dos nossos encontros, né, e nós estamos chegando então para o encontro do número 19, né, não seria propriamente o encontro 19, mas seria o Sutran, né, o Sutran onde nós estamos abordando, né, o Sutran que nós estamos abordando o 19º encontro, né, 19º Sutra, um 19º fio da sessão de número 2. Nós íamos fazer as tratativas, né, do Sutra de número 18 e nós tivemos que aproveitar desse Sutra 18 e realizá-lo em duas partes, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de deliberar sobre esse assunto, né? Esse assunto ele é muito importante, né, porque ele faz uma conexão com o 17º Sutra. E o 17º Sutra vem dizer que a causa daquilo que deve ser evitado, né, é a união do vidente com o visto. Isso ele vem demonstrar, né, de certo modo, que esta união ocorre, essa união acontece, que é a união de Purusha com Paktari, a união, né, do espírito, que é autossuficiente, que é por si só, com toda, né, a matéria, que esta união se dá. A partir do momento já começa os questionamentos, como é que funcionam os mecanismos nesta união? Como é que funciona essa conversabilidade, né, essa comunicabilidade com Purusha de um lado e Paktari do outro? Aí vem todo um ensinamento, né, vem todo um ensinamento dentro do Sutra 18, que traz magistralmente falando, né, que tudo ocorre através de elementos e órgãos dos sentidos, né? Aí diz que a base desses órgãos dos sentidos, os mecanismos deles, né, dá o objetivo da cognição, ou seja, dá um motivo, né, de uma interpretação a Purusha, né, faz com que esse Purusha se cientifique do que está acontecendo no plano de fundo, né. Fala também sobre atividade e estabilidade. Então, ou seja, vem falar de manifestação de gunas. A grosso modo, né, bem já, por assim dizer, né, nós utilizando-nos, né, de pormenores, os gunas são as propriedades da própria matéria, né, a propriedade, ou seja, nós fazendo uma peneira, né, fazendo uma diluição e chegando num resultado, o termo, né, o que é realmente, né, o início, né, por assim dizer, né, de tudo o resultado que dá da peneira é isso, que sobraria, né, vibração, sobraria também, né, deixa eu pegar aqui, a mobilidade e a inércia. Aí nós começamos a entender que existe, né, uma manifestação, Paktari se apresenta a Purusha, Purusha também, né, através com os atributos de Paktari misturado e envolvido, consegue fazer, né, a identificação de Paktari. Um se apresenta, o outro faz a leitura, ambos, né, fazem essa simbiose, essa troca e há essa comunicabilidade, né, essa comunicabilidade. Aí nós vemos que o objetivo, né, objetivo do visto, que o visto é para que nós possamos compreender toda a estrutura no meio, junto com o Paktari, né, Paktari de um lado, aí o visto, que é toda a estrutura que nós temos, né, que é o nossa estrutura corpórea, no mais grosso, né, no mais grosso modo, mas ela tem todas as partes internas, né, ela tem até o mental superior, né, o mental superior, tem até o campo da intuição, o campo búdico ainda funciona, né, com elementos de Paktari junto. Claro que cada vez mais que nós vamos caminhando, a linha vai se alterando, a linha vai diminuindo-se, né, cada vez mais o espírito assume o controle das atividades e cada vez menos a participação, né, com os mecanismos de Paktari. Mas até onde haja um irrompimento, né? Até onde haja esse romper-se, né? Até onde que haja a separatividade o final de ambos, né? De Paktari juntamente com o Purusha, com o espírito, ainda há, né? A partir do momento que há a conexão, há um envolvimento com o Paktari. E nós podemos salientar que isto é no mesmo instante, no mesmo momento que se envolve já dentro dos próprios kleshas, né? As próprias manifestações dos kleshas. E este é o momento que começa a vidya, né? A vidya, né? Começa a se manifestar na vida daquele indivíduo. Ele começa a virar prisioneiro dos mecanismos da ilusão. Ele começa a virar, né, um prisioneiro
desta ilusão. Só para destacar que esse prisioneiro dessa ilusão que nós queremos dizer é a partir do momento que ele precisa, né, para identificar, para poder ter a identificação de Pactri, né, ele precisa de mecanismos. Aí dentro dessa simbiose, né, existe o Maya, a grande ilusão. Por isso que a Vidya é destacar que está, né, que ele encontra-se nesse estado de encoberto, né, sem estar em plena luz, né, sem estar no seu estado de plena luz em um samadhi original, né. Aí você começa a ver que há um mergulho, né, observe que há um mergulho, e esse mergulho dentro dos kleshas nos mostram cinco propriedades ou 5 atributos, né, destinados aos kleshas. Nós vamos depois da Vidya, né, que é esse apagão, né, por assim dizer. Nós vamos para as Asmita. A Asmita é a própria identificação, né, do poder da consciência, que é Purusha, com a cognição Buddhi. Ali já começaria, né, esses mesmos mecanismos que nós estamos falando agora há pouco aqui, né, no Sutra de número 18, a atuar na vida, né, dentro de uma simbiose, de uma troca entre Pactri e Purusha. Depois vem os demais mecanismos, né, que todos vocês conhecem, né, a atração e a dor, que na verdade seriam um só, é um polo, né, que ativa nesse exato momento, e, né, o quinto, que é esse forte desejo de viver que domina até os mais sábios. Nós podemos pegar o terceiro e o quarto e unir um só. Aí nós vemos que haveriam 4, né, 4 em vez de 5. Por que eu quero trazer isso? Não que haja uma divisão nesse sentido, que são 5, mas eu estou trazendo nesse contexto para que nós vemos que há uma polaridade, que ele seria apenas um, porque aí você veria que existe 4 divisões, né, por assim dizer, né, haveriam 4 divisões, seriam 4 estanques, né, 4 estanques, que nós vemos que existe um correlacionamento no mesmo sentido com as 4 propriedades ou 4 subdivisões de Pactri, né, 4 mundos, 4 campos de consciência, né, 4 estágios, né, para que nós possamos estar envolvidos com Pactri, né. Aí para você entender, o Sutra de número 17 da primeira sessão, deve ser o 17º vídeo que você possa assistir a sessão número 1, nós trouxemos as tratativas sobre isso, né. E nós fizemos uma abordagem sobre Sampranjñata Samadhi, né? Nós falamos no Sutra de número 17, e a Sampranjñata Samadhi, aí nós mencionamos, né, que há estágios que nos conduzem dentro da consciência, que esses estágios que nos conduzem dentro da consciência, né, eles correlacionam-se com os mesmos estágios que existem, né, na própria Pactri, né, e também seria o próprio estágios dos gunas. Lembra que nós recorremos no Sutra 17, nós vimos aqui, recorremos ao Sutra de número 19, para falar das características do estado da consciência, né, que a consciência estava em Vitarka, Vikara, Anmanda, né, e Asmita. Nós falamos que nos estados de correspondência era a Vishesa, a Linga e a Linga dos gunas. E depois nós falamos também da expressão dos corpos, né, na terminologia do Vedanta. Manamaya Kosha, Vijnana Maya Kosha, Anmanda Maya Kosha e Atman. Nós falamos isso no Sutra da primeira sessão, número 17. Né? Então o que acontece? Qual é a ligação que a gente vai fazer com tudo isso hoje? Né? Aqui o Sutra 19, baseado nesses conceitos e tentando podar todas as arestas, né? Tentando podar todas as dúvidas que possam permear, ele também vem demonstrar que esses gunas, né, eles também têm a divisão, né, também tem uma divisão em 4 estágios, né, em 4 estágios. Então, ou seja, nós observamos-nos, né, nós observamos o contexto humano, nós olhando o princípio universal da correspondência, nós conseguimos achar em nós todos os atributos, todos os princípios do universo. Eles estão incrustados dentro de nós, né? Então, quando a gente faz a observação em nós observamos-nos e nós correlacionamos com o Pactri, né, com o Pactri, nós passamos a compreender, de certo modo, os mecanismos e os funcionamentos de Pactri. E assim também nós compreendemos o correlacionamento, né, a correspondência no relacionamento com os demais mundos que existem. Então isso é uma lei universal, isso é uma lei que funciona em qualquer canto do universo, isso é uma lei que permeia, né? Isso é uma lei que permeia o mecanismo de funcionamento.
Porque se eu sou parte do contexto universal, então dentro de mim, dentro do meu DNA, há todo o registro universal, né? Eu tenho o registro dentro do meu DNA do universo. Assim como eu posso também afirmar, e sem errar, não errarei jamais em fazer essa afirmativa, eu tenho o DNA de Deus dentro de mim, né? Eu sou filho de Deus, então eu tenho o seu DNA. Eu tenho o DNA de Deus que encontra-se, né, dentro de mim. Assim como qualquer ser vivo, qualquer animal, esteja onde estiver em qualquer canto do universo, tenha também contido nele o DNA de Deus. Se fazendo uma investigação, né, uma investigação muito profunda, esse personagem que for fazer essa investigação é muito versado, muito sábio e erudito, encontrará o DNA de Deus em todo o universo, né? Ou seja, nós estamos dentro do campo universal porque fazemos parte de tudo isso. Então nós temos a constituição de todos os elementos do universal. Nós temos a propriedade dos atributos universais. Nós fizemos parte de tudo. Nós temos atributos de Deus com nós, tá? Eu sei que estou falando filosoficamente, você já conseguiu entender, mas para mostrar que tudo está interligado, que tudo está interconectado dentro do universo, que tudo é necessário, tudo corresponde-se entre as coisas, tudo há um encaixe, tudo há uma necessidade. Você é uma pessoa necessária ao mecanismo do universo. Você é uma pessoa necessária para o funcionamento da maquinária universal. Então tudo faz parte desse grande contexto universal. E você não pode faltar. Você não pode faltar. Você pode estar num grau de existência ou não existência, mas mesmo assim você está no universo. Você não sairá do princípio universal, você não será banido. E mesmo se for banido, será banido para onde? Significa que existe um outro lugar para ser banido. E mesmo assim, se existisse esse outro lugar de banimento, você ainda estaria dentro do universo das coisas e faria parte do contexto do mesmo jeito, mesmo estando no estágio de banimento, não presença, naquele exato momento. Então, ou seja, se você raciocinar profundamente, você verá que nada está desconectado. Tudo tem um propósito, tudo tem um encaixe, tudo está vibrando, tudo está em sincronia, tudo está em movimento. O DNA de Deus está em todas as coisas. Nós somos, né, as células, por assim dizer, o DNA de Deus que está em mim, está em você, está em todas as coisas, está no Sol, está nas estrelas, está na poeira, em todas as partículas, em todos os átomos, tudo é fator da criação de Deus, tá? Ponto final nessa questão ali. E aqui o Sutra de número 19, então, vem nos mostrar que existe, então, no princípio dessa correspondência, 4 estágios em gunas, né? Do mesmo jeito que eu posso afirmar que existe para mim o mental, que existe para mim o corpo físico, o corpo energético, aí o corpo astral, o corpo mental inferior, o mental superior, eu posso dividir-nos em corpos. O mesmo corresponde-se aos mundos, né? O mesmo vai corresponder-se da mesma moda aos mundos da manifestação. O mesmo vai se corresponder aos graus dos gunas. Aqui vem nos mostrar então que os gunas, né? Os gunas, as propriedades dos atributos da matéria, eles são os mesmos em todos esses pontos, mas eles ganham grau de sutilização, eles ganham grau de sutileza. Nós já falamos praticamente sobre isso já, nesse desenrolar do Sutra de número 18, mas aqui estamos chamando a atenção propriamente dito para isto. Se você fizer uma observação do Sutra 18 e só observar como corpo, né, você e seu corpo, você vai necessitar entender de que faltaria o Sutra 19 para vir complementar os graus internos, os graus mais espiritualizados. Em todos esses graus mais espiritualizados ainda há manifestações dos gunas, mas porém as manifestações dos atributos, das propriedades da matéria, elas se sutilizam cada vez mais, né? Há uma sutilização desses princípios. Eu posso usar aqui como exemplo, e eu acho que vai ser muito interessante usar esse exemplo. Aqui no contexto físico, nós observamos o fogo, né? E o fogo, dentro do contexto físico, ele tende a haver uma expressão, né? Ele tem a sua expressão. E qual é a sua expressão? Eu vejo, né? Eu vejo aí aquela luminescência, né? Os meus olhos veem uma luminescência. Os meus olhos veem uma alterações, né, gradativa de cores, mediante a força, né, que está sendo despedida naquele momento daquela quebra daquelas energias, né? Então eu vejo aquilo lá. O que eu sinto? Eu sinto calor, né? Eu sinto um calor de uma intensidade tocando, né, os meus órgãos, né? Eu sinto um calor, né? Eu sinto calor. Eu sinto também, né? Eu sinto também que existe uma luz. Eu vejo essa luz, né? Eu vejo essa luz.
Claro que eu poderia trazer medidas de gosto e também medidas de cheiro, mas evidentemente esses órgãos eles ficam com graus de leitura baixos, bem pequenos, não que não estão hoje fazendo leituras, que tudo faz leitura, mas é tão pequeno, né, que a sua leitura talvez não seja nem muito necessária, nem não apareça muito, né, os seus dados de observação, ali que eu estou olhando. Então esse é o atributo fogo mostrando-se fisicamente. Mas como é que o atributo fogo ele mostra-se, né? Ele apresenta-se em outros estágios dos próprios gunas? Como é que ele se apresentaria? Evidentemente que ele se apresenta. O que eu estou vendo aqui é o resultado mais grosso do fogo, né? Eu vejo o resultado mais ípfio, mais grosso, né, de tudo isso. Se eu fosse ter, né, dons, capacidades mais espiritualizadas, se eu fosse ter já a capacidade de observar a força espiritual por trás do fogo, eu entenderia o mecanismo de energia, o mecanismo da sua combustão. Eu viria, né, todo o lado fulogístico dele, né, eu teria a mesma propriedade de controle sobre o fogo, eu poderia entrar dentro do fogo, eu poderia ser fogo, eu poderia estar espiritualmente misturado ao fogo, essa força ígnea que tem dentro de mim. Nós temos tudo isso. Dentro de nós temos o fogo, nós temos o ar, dentro de nós temos a água, dentro de nós temos a terra, né? Nós temos os elementos, somos constituídos, né? Os nossos corpos são constituídos desses elementos. Mas quando a gente fala desses atributos, a gente sempre traz na cabeça a terra pura, a gente sempre imagina a água, né? Aquele estado, a água derramando, a gente sempre vai imaginar o ar, a gente vai imaginar talvez um vento, algo assim. E quando a gente for falar, né, também do fogo, tu vai imaginar aquele fogo queimando, uma chama de fogo. Esses são os atributos físicos do que nós temos de personificação de um fogo no mundo físico aqui, né? Desses atributos. Mas imagine esses atributos, a potencialidade deles no meio espiritual. Imagine tudo isso acontecendo espiritualmente aqui, é só os resultados mais densos que a gente vê. Então você veria grandes potencialidades, você veria grandes energias, você vê, né, que são grandes atributos de uma coisa, de um algo no final, que dá um resultado, que é necessário existir para que haja todo esse campo, né? E que com a simbiose entre eles, a troca da terra com o ar, que já se mistura com a água, se mistura com o ígneo, né? Com esse panto ígneo que é o fogo, aí dentro de propriedades de trocas de elementos, vai dando todos os resultados que nós estamos vendo aqui, ó. Tudo que está vendo aqui. E aqui, ó, aqui existe fogo, aqui existe água, aqui existe ar e aqui existe terra. Tudo, né? Tudo só muda, vai mudar a quantidade de graus. Pode ser que esteja mais de um e menos de outro, muito, né? Uma potencialidade exagerada de um e uma potencialidade mínima de outro, mas tudo está aqui misturado, tudo está aqui misturado. É tão estranho falar assim, porque as pessoas, a gente imagina, quando fala terra, até a gente imagina terra, né? Estou falando da potência terra, né? Estou falando da potência do elemento terra, estou falando da potência que está por trás, as forças telúricas, as forças energéticas, a força, o anjo, né? A energia, a potência que há nesse sentido. Aí você for analisar, nós temos, quando a pessoa fala os 4 elementos, não está falando propriamente disso aqui, né? Desse mais grossa expressão dos elementos. Está falando a energia, a potência que é por trás de todos eles, né? Imagine só as moléculas de oxigênio, né? As moléculas de hidrogênio e oxigênio, a combustão que aquilo não dá. A partir de um determinado momento, quando o homem estiver pronto, o homem vai conseguir extrair energia de dentro disso, né? Vai conseguir extrair energia infinita. Né? Uma energia infinita, muito de uma expressão que vai poder fazer iluminar o universo inteiro, né? Existe, está ali dentro, está guardado, está armazenado essas energias. Só que o homem ainda não tem a consciência para medir, para poder entender tudo isso. Os grandes mestres sabem, mas por que os grandes mestres vão contar, né? Nós não estamos, a humanidade não está preparada para isso, né? A humanidade não está preparada para receber essas coisas, né? Só através de um mecanismo que nós vamos descobrir. O homem já fabricou uma bomba atômica para destruição, né? Para destruir. Então você vê, assim, quando a gente começa a falar sobre tudo isso, que esse elemento bomba atômica é algo muito pífio, né? Muito pequeno, muito simplista, perto de todas as energias. Aqui tem energia, tem energia armazenada aqui que se souber extrair, né? A gente sabe extrair de grosso modo, faz virar carvão, né? Mas tem uma energia aqui, armazenada aqui, que pode alimentar o mundo. É só saber, muito mais, ele alimenta
corpos. Olha o nosso corpo, nossa força ígnea que nós temos dentro de nós. Olha a nossa força energética, né? A força que nós temos dentro de nós. Nós temos energia que corre dentro de nós, alimenta esse corpo, né? Alimenta todo esse corpo aqui e faz com que tudo isso coexista, né? Faz que isso tenha vida. Olha que coisa fantástica tudo isso. Que tudo isso gere uma expressão, que gere um resultado que se apresenta a Purusha, né? Purusha está no plano de fundo, sendo o telespectador de tudo isso. Olha que coisas fantásticas, né? Então, quando você começa a ver, você vai ver que existem estágios. Opa, mas peraí. Se existem estágios em minha consciência, a minha consciência para funcionar em estágios, tem que ter algo que corresponda, né? Porque acabamos aqui de entender, acabamos de entender nesses últimos vídeos, que existe o visto, né? Que existe 3 princípios. Existe quem enxerga, existe quem se apresenta, mas existe no meio os mecanismos que fazem a conversabilidade entre eles. Isso está nos mostrando, a partir desse momento aqui, em um ponto muito elevado de erudição, né, de raciocínio, de interpretação filosófica, que existe isso. E que aqui está, no meio de tudo isso aqui, a chave para a libertação de todas as potencialidades que nós possamos imaginar, está aqui no meio. Né, que esse no meio é chamado de corpo, que este corpo constitui-se de órgãos, que esses órgãos constituem-se de elementos, que esses elementos aqui, né, trazem, né, através desses leituras e mecanismos, apresentam um fator de correspondência entre um e entre ambos. Há uma ligação somente nesse sentido, né? E qual é o objetivo? O objetivo é fazer a volta para casa. O objetivo é essa aqui, ó, é Sattva Guna, né? O que é? Nós libertarmos de tudo isso e trazemos todas as nossas propriedades, né? Nós libertarmos e sairmos com todas as propriedades de atributo, toda a riqueza do conhecimento, né, adquirido, mergulhamos-nos para o crescimento, passamos por todo o ciclo evolutivo e saímos aqui com toda a potência, toda a energia armazenada. Por isso que faz uma citação aqui, ó, sobre a bateria. Lembra que nós estávamos fazendo a leitura no vídeo passado? Nós falávamos sobre a bateria. Fala assim, ó, estão ali em igual harmonia 2 tipos contrários de eletricidade. Parece que está morto, mas basta você encostar os polos e os polos mostram a energia. Então, ou seja, nós vamos sair com todo o agregado, né? Todo o agregado da experienciação que foi adquirida nesse sentido, mas com todo o poder, né? Com toda a energia armazenada, todos os resultados armazenados, né? Então você para perceber isso. Então, voltando um pouco logo após esse introdutório, nós vamos estar falando sobre esses estágios, né? Se existem os estágios da consciência, mencionado no 1.17, quais são os estágios da consciência? Vitarka, Vikara, Ananda e Asmita, né? Para que depois venha Samadhi, a plenitude, né? Então teria que existir, se existem esses estágios têm que ver correspondência com os gunas. Existem também os estágios dos gunas, né? Que são os estágios da matéria, os estágios, os atributos da matéria, por assim dizer, né, os corpos no qual se manifesta o mundo, os espaços físicos do mundo, né? Existe tudo isso. Olha só que interessante isso, né? Se existe o princípio de caixa, né? Eu não estou falando a caixa, estou falando do princípio de caixa. A caixa quadrada, se ela existe um lado externo, ela tem que existir um lado interno. Então, para nós passamos a compreender, né? Se existem os mecanismos de consciência, existem planos de consciência, é porque esses planos de consciência se correspondem com os planos, né? Se corresponde com os planos né? Os planos da matéria, né? Senão não existiria um, não existiria o outro. Porque tudo se correlaciona, tudo se corresponde, o que há em cima, embaixo há em cima, o que há em cima há embaixo, tá? Só para nós poder colocar aqui. Eu acho que já ficou esclarecido isso, né? Acho que já ficou esclarecido e nós podemos passar a fazer algumas observações aqui, né? Então, na linguagem que Taimni vem apresentar para nós, né, o que seriam esses estágios dos gunas, ele nos apresenta 4 nomes. Ele vem falar que esses estágios, então, esses atributos, essas propriedades envolvendo-se a matéria, ele entraria nos estágios particular, tá? Ou seja, então, de uma forma particular, Pactra se apresenta a nós, e nós temos mecanismos na consciência, nessa consciência,
Nós temos mecanismo na... Eu não vou pegar a palavra consciência, né? Eu vou pegar outra palavra aqui, que eu também vou achar aqui, tá? Eu também vou achar aqui essa palavra, eu não vou pegar ela, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ok. Cognição. Então, em nós também há esses atributos para que é feita a cognição na mesma medida. Nós temos sensos cognitivos que observam elementos particulares, tá? Ok, agora sim. Se nós formos, né, falar do universal, né, universal, as coisas não mais, talvez não concretas, né? Já vamos trazer um exemplo de um princípio não universal. Nós vamos entender que há em mim também mecanismos para a leitura das propriedades não universais, né? Aqui fala do diferenciado, né? Acima desse universal que eu acabei de dizer, diferenciado. Então, ou seja, então eu tenho dentro de mim mecanismos que me fazem ter a percepção desse diferenciado. E fala também do indiferenciado, muito mais acima. Então, ou seja, eu também tenho atributos, mecanismos que fazem a leitura dos registros de tudo isso, tá? Outro detalhe muito importante. O que visa esse sutra de número 19? Nos trazer essa pontualização. Mas essa pontualização jamais ficará bem clara para nós enquanto nós não chegarmos até elas e não experienciarmos por nós mesmos. Por mais que a gente vai conseguir pincelá-la, por mais que a gente vai conseguir trazer orientações, direcionamentos, discernimento, nós jamais vamos compreender a amplitude, né? Nós não vamos entender. Sabe quando uma pessoa diz para ti, conta para você de um mundo, de um local que ela foi conhecer, e ela enriquece você de detalhes, mas você não conhece o local porque você não esteve lá? É isso que nós estamos aqui falando. Então acontece o quê? Aqui nós vamos falar tudo em reflexos tímidos. Quando nós estivermos mergulhados dentro do conteúdo, dentro do tema, trazendo as observações, nós vamos estar falando muito tímido, muito abstrato, muito superficial. Nós vamos estar falando assim em pontualizações que vai nos trazer levíssimas noções, mas que jamais vai fazer com que realmente nós saibamos como funcionam os mecanismos. Somente os mestres que adentraram esses mundos, os mestres que adentraram por essas propriedades, esses estágios, é que poderão ter contato com eles, mas não conseguirão expressar, né? Não conseguirão expressar, porque é amplo, é maior, e o que é maior não cabe dentro do menor, né? Não propriamente dito, mas para você entender o contexto que eu quero aqui dizer. Tudo que abre-se para novos horizontes carece de linguagem para que se explique, né? É a mesma coisa que nós vivermos a nossa vida inteira dentro de uma caverna, fechado, e alguém daquela caverna sai para fora e volta e venha nos contar que existe a luz lá fora. A gente não sabe o que é essa luz, porque a gente nunca viu ela, né? Ele vai descrever, ele vai trazer com riqueza de detalhes e informações, a gente nunca vai saber, porque a gente não saiu dessa caverna para ver a luz. Tá entendendo? Esse é os detalhes que nós temos que compreender. Então aqui ele vai nos trazer alguns exemplos, né? Vai trazer alguns exemplos correspondentes com o concreto, com este mundo concreto, para que nós possamos ter algum vislumbre, para que nós possamos ter um leve contato, para que nós possamos ter, né, um leve toque, mas não nos dará de verdade o que é isso tudo. Tá? Um outro detalhe também que Taimini nos chama a atenção no fechamento desse sutra, é muito interessante hoje observar, que no fechamento desse sutra, que apresenta-se em 3 folhas, né? Lá no fechamento das orientações de Taimini, Taimini diz assim, que é tão rico esse sutra, mas mesmo assim esse sutra não vem trazer esclarecimentos sobre os próprios gunas. O que significa isso? Nós não temos aqui orientações sobre o que é realmente Paktri, né? Porque nós estamos fazendo as observações aqui dos mecanismos no qual, né, o vidente está envolvido com o visto. E o que os atributos do visto, como é que ocorre a manifestação do próprio visto, né, como é que ocorre essa simbiose de comunicabilidade. E agora nós estamos chegando aos estágios, né, dessa simbiose, dessa comunicabilidade,
que se apresenta para o telespectador, que é o Purusha, o espírito por trás de tudo isso. Mesmo assim, no final, ele vai dizer assim, ó, apesar de nós sabermos que existem esses mecanismos de comunicabilidade, existem essas propriedades dos gunas, que são as propriedades em nós, e que há uma comunicação entre os graus, entre tudo isso, mesmo assim nós não temos, né, uma orientação do que é Bhaktri. Então somente quem transcender, né, somente quem chegar a uma transcendência muito elevada realmente vai entender o que é Bhaktri, o que significaria ser a matéria, né? O que significa ser essa matéria. As únicas pinceladas que nós vamos ter, já vou adiantar para vocês, né? É muito filosófico as colocações de Patanjali. Ele vem nos dizer que a causa, né, a existência de Bhaktri é só para servir a Purusha. É muito filosófico, muito abstrato essa frase, mas ela tem uma profundidade, né? Ela tem uma profundidade de ensinamento muito rico, muito grande, muito infinito nessa frase. Essa frase tem chaves, né? Tem chaves a serem pegas e abertas para poder entender o que quer dizer. Tão simples, né? Que todo o contexto, todo esse contexto para o qual que nós estamos vivendo, todo esse contexto que está existindo, todo o contexto de coisas que está ocorrendo, todas as situações, é simplesmente para que nós possamos nós evoluir dentro desse contexto e descobrir de verdade quem nós somos. Quando eu falo descobrir, eu não quero dizer que nós estamos mas sair do estado de ignorância do qual nós estamos e que nós possamos trazer a potência, né? Desenvolver essa potência que já há dentro de nós. E que todo o espetáculo de Bhaktri, né? Tudo isso, Bhaktri serve só para isso. Essa seria a ideia, né? Esse seria o propósito de Bhaktri, né? É desenvolver Purusha, trazer o desenvolvimento para Purusha. Porque o que é o objetivo do Samadhi? O objetivo do Samadhi não é a libertação, né, dos vínculos com Bhaktri, não é a emancipação, né? E quando fala em emancipação em Bhaktri, né, ou a matéria, nos mostra que há um desligamento, né? Nos mostra que chega um determinado momento que há um desligamento. Isso que não significa que acaba, né? Que o estágio evolutivo acaba por aí. O estágio evolutivo é infinito. Mas dentro desta fase, né? Dentro dessa fase, desses ciclos de nascimentos e mortes, dentro dessa fase, né? Dentro desse contexto, encerra-se. Pode ser que haja, né, muitas outras coisas nos graus acima a serem buscadas. Pode ser no sentido de que nós não saibamos, mas que elas existem, né? Então a gente fala no pode porque nós não conseguimos mensurar, então a gente conjectura no poder, né? No pode, como é que é, porque a gente não sabe, mas existe, tem de existir, né? Senão o contexto da criação seria muito simplista, né? Eu não estou dizendo para gente que não pode ser simples o contexto da criação. Eu quero dizer para você que o contexto da criação universal, dentro do universo, traz a potencialidade da infinitude. Porque se não for a potencialidade da infinitude, significa que existe um poder maior que Deus, né? Que existe uma limitação, e Deus é ilimitado. Inclusive Deus, ele é o próprio criador do limite, né? E o próprio criador do não limite. Se tais potências existem é porque ele criou. Porque se as potências tivessem sido autogeradas, tivessem autoexistido, seriam separadas de Deus e Deus não seria mais Deus. Então você vê a filosofia que está empregada em tudo isso, você vai ver que tem muitas chaves grandiosas dentro desse estudo que nós vamos ver mais adiante. Eu já estou trazendo umas pinceladas aqui para tolir, cortar, para dirimir, para tirar todas as possíveis arestas, né? Todas as possíveis arestas, todos os possíveis mecanismos ou possíveis dúvidas, né, que possam aqui ocorrer. Então é muito importante isso, tá? Eu acho que eu vou ter que usar esse sutra de parte 1, mais uma vez, né? Então nós não vamos conseguir fazer a leitura. E claro que se eu for fazer a leitura, eu vou fazer só a metade da leitura, aí ficaria, acho que, perdido dentro do meu contexto, da minha visualização até agora. E é interessante nós vermos que, se existem os estágios da consciência, né? Se existem os estágios de consciência, se existem os estágios dos gunas, então tem que haver os estágios das expressões, dos veículos, aonde essas expressões ocorrem. Existe, né? Então, se eu tenho meus 5 sentidos bem distribuídos aqui nesse corpo físico, né, que me dá uma leitura, me dá um resultado,
Eu tenho que entender que dentro de um corpo mais depurado, né, dentro de um corpo mais depurado, exemplo mental inferior, existe também um mecanismo. Existe um corpo, existe um mecanismo de comunicabilidade, né, existe um mecanismo de comunicabilidade e existe um relacionamento com os gunas, com as propriedades dos gunas utilizados lá dentro. Mas tu percebe que tem que existir um corpo onde isso existe. Inclusive tudo existe em um corpo, por assim dizer, né? Só que existe o corpo espiritual, o corpo semi-espiritual, o corpo físico. É a forma do algo se expressar. É algo da expressão, né? A expressão que nós queremos dar a uma coisa. Eu vou usar um exemplo aqui. Nós vemos hoje um pintor de um quadro, quando ele quer expressar uma obra, ele quer expressar um sentimento, ele quer expressar uma mensagem, ele quer expressar algo, ele quer dar uma mensagem, ele tem que representar isso na sua pintura da tela. Então, ou seja, ele está personificando, ele está dando uma identidade, ele está moldando aquela pintura, né? Ele está moldando a pintura daquela tela, daquele quadro. Ele está moldando com a personificação do sentimento, a personificação, ele está dando personalidade à mensagem que ele quer passar. Então existe, né, tem que existir para nós, nesse ponto onde nós nos encontramos, a expressão de um objeto, né, a expressão. Eu vou usar um exemplo do cristianismo aqui, muito grande, né, um exemplo do cristianismo, acho que vai servir muito de exemplo para que nós podamos entender o que eu quero aqui dizer. Ninguém de nós viu o rosto de Jesus Cristo. E naquele tempo não existia máquinas fotográficas para registrar o rosto de Jesus Cristo. Ninguém realmente sabe como é que foi o rosto de Jesus Cristo. Ninguém viu o rosto de Jesus Cristo. Ninguém pode dizer o rosto de Jesus Cristo é esse. Mas há e sempre houve uma necessidade de retratar como que seria o rosto de Jesus Cristo. As pessoas teriam de ver, né, teriam de ver esse Cristo, teria que ter a imagem desse Cristo armazenada nas mentes. Então foi feito o que? A personificação de um Cristo. Diversos artistas, né, ainda mais artistas europeus, que nunca sequer tiveram lá na região do Oriente, tentaram retratar essa personificação de um Cristo. Aí o que eles criaram? Eles criaram um Cristo com olhos azuis. Olha a visão deles, tinha que ser algo belo, né, para mostrar beleza, para mostrar amorosidade. Então eles expressam, né, Cristo com aqueles olhos azuis, né, aquele cabelo comprido, mas ninguém sabe se realmente o cabelo de Jesus Cristo era comprido, mas eles expressam, né, personificam com aquele cabelo comprido e mostram aqui no seu meio, né, o chakra, né, aqui, né, o quarto chakra desenvolvido, né, aberto, né? Eu não sei se é o quarto ou o quinto chakra, ali é o quarto chakra, né? Aberto, né? Com uma irradiação, né, violenta, mostrando que há uma emanação de um poder muito grande, muito grande. E em cima, na cabeça, atrás, vocês podem ver algumas pinturas do quadro, mostra tipo um sol, mostra uma lua, mostra uma pintura, né, que mostra uma luminescência, que seria o outro chakra, né, o chakra da espiritualidade desperto, né? Tudo isso para tentar retratar Cristo, para tentar criar um conceito, né, tentar criar um conceito na tua mente do que é Cristo, a personificação de um algo, né, a personificação de um algo. Do mesmo modo se dá no mundo físico. Nós temos a personificação das expressões, né? Nós temos a personificação das expressões, né? Para que nós possamos entender do que nós estamos vendo, para que nós possamos, né, ter os princípios cognitivos do que realmente é. Então, quando eu falo para você assim, né, uma caixa de papelão, aqui tem uma aqui ao meu lado, uma caixa de papelão, observe que ela se expressa para você, ela se personifica, né? Ela vira uma personalidade na tua mente que lhe dá os atributos do que é uma caixa de papelão. Consegue observar isso? Consegue observar isso? Que existe então nesse mundo de cá, essas propriedades se apresentam em personalidades, em personificações para que nós possamos entender o que é. Para que haja uma comunicabilidade desses princípios materiais, que haja uma comunicabilidade com o espírito que está dentro de cada um de nós. Que nós somos espíritos, né? Não digo cada um de nós, o espírito que está no profundo, né? Tu está entendendo tudo isso?
Então, ou seja, as expressões que nesse mundo se apresentam, elas são personalidades, né? Elas são personalidades que trazem, né? Que trazem essas personificações, trazem para nós, né? As expressões das coisas como elas são, das potências dos instrumentos. Observe que até mesmo as propriedades dos elementos, a água, a terra, o ar, o fogo, se apresentam em personificações, né, personalidades. Quando eu falo palavras, eu falo só fogo, né, eu falo fogo, olha o que acontece na tua mente. Tua mente instantânea, cada um ao nosso modo, cada um com as imagens das memórias que temos armazenadas, já enxergamos um fogo. Alguns vão enxergar uma fogueira que está queimando uma floresta. Alguns vão enxergar, né, um fogo crepitante, né, um fogo violento, grande, mas outros podem enxergar simplesmente um fogo num palito de fósforo. Mas é a personificação desse atributo, né, é a personalidade desse atributo que se manifesta em você, para que haja a cognição, o cognitivo, né? Então nós começamos a ver também como é que se personifica, como é que se apresenta nessa personificação a água. Muitas pessoas vão imaginar um copo com água, algumas pessoas vão imaginar um rio, outras pessoas vão imaginar tentando pegar, né, a água nas mãos, assim, né, olhando as águas escorrer. Cada um vai imaginar de um certo modo, né, a expressão água, personificação água. Mas isso é só o grosso, gente, isso é superficial, nós estamos olhando a casca, nós estamos pegando o fruto, estamos olhando a casca do fruto. Imagine tudo que está armazenado ali dentro. Está ali dentro o fruto que eu preciso para me alimentar. Isso é o grosso, gente. Eu estou falando da energia, do princípio, da inteligência, do conhecimento abstrato que se encontra ali dentro, cavado, enterrado. Dentro desse fruto está a expressão do universo. Dentro desse princípio semente e fruto está a expressão do DNA de Deus ali dentro. Está a expressão de tudo isso. Nós não vemos, nós não percebemos, mas está ali. Há meios de como se contactá-lo e estar junto com ele? Claro que há. Nós estamos a todo momento conectados e com aquilo e pegando essas expressões em nossas mãos. Mas nós não estamos conscientes, né? Nós não temos a plena consciência de que de verdade estamos em contato com os tais mecanismos, né? Porque nós estamos no estágio, nós estamos nos estágios, né, em que há uma dormência, né? Aqui há a vidya, a maya, todas essas propriedades em nós, né? Toda essa propriedade de ilusão dentro de nós. E é isso que nós temos que dissipar, é isso que nós temos de eliminar, é isso que nós temos que retirar de dentro de nós com o crescimento dentro do caminho do yoga. É isso que o caminho do yoga visa buscar. Agora nós começamos a observar, né, e nós começamos a ver que tudo são meros objetos, meras expressões. Aqui nós vemos a manifestação, né, de um ser movente, né, expresso aqui, né, vocês estão vendo sim. Né? Aqui tem um animal que nós atribuímos o nome de gato. Mas se você observar todas as manifestações, toda a força, a energia, a cripta das potências, né, que há aqui, para expressar esse movimento e todo o contexto espiritual que está aqui, né, observe que tudo aqui tem muito mais do que nós possamos realmente ver com o olho, né? Tem muito mais aqui por trás, né? E observe nós sem conhecimento, eu não sei se você é veterinário ou não é, mas nós aqui, eu vejo o gato. Como um veterinário, o que um veterinário enxerga? Né? O que uma pessoa que nunca teve contato com um ser desse enxergaria aqui? Né? Então nós vimos que há trocas, há troca de conhecimentos, há troca de visualizações e tudo isso traz os resultados. Mas que para existir neste mundo as coisas, neste mundo mais grosso, tem que ter as personificações. Mas existe como entender um mundo sem as personificações? Existe. Existem mundos onde as coisas não se apresentam desta forma. Existe, né, as abstrações, existem os pontos abstratos, existe potencialidade quando nós estamos nas bem-aventuranças de Ananda, quando nós estamos nesse quadro de bem-aventurança, os nossos 5 sentidos, a grosso modo falando,
nem são necessários para fazer as leituras. E nós vemos tudo como se fosse uma tela, né? Tudo como se fosse uma tela onde estaria tudo desenhado. Tudo que você possa imaginar, né? Amor, bondade, aventurança, poder, energia, tudo isso. Então, imagine tudo isso. É o estágio de bem-aventurança. É onde nós vemos amor, todos os sentimentos envolvidos, tudo incrustado na tela, no pensamento de Deus. Imagine isso. Nós não vemos essas coisas separadas, nós vamos enxergar, não que você não vai ver que está aqui, ó, não que você não vai ver que esse banco está aqui, mas você vai enxergar o que tem de profundidade, você vai ver a energia, você vai ver a expressão, você vai ver as propriedades, os atributos, tudo que está aqui, ó, nos outros mundos espirituais, né, por assim dizer, né, nos outros mundos diluídos atrás de tudo isso, até mesmo próximo da consciência de Deus, para que isso esteja aqui. Então você enxerga com mais riqueza, mais detalhes, mais profundidade, mais beleza, mais amor, mais harmonia. E tudo isso é feito a leitura pelo teu senso búdico, lá no fundo. Né? Lá no fundo. Então, imagine tudo isso, então você não começa a ver mais as coisas separadas, divididas. Você começa a ver as coisas unificadas, uniformes, tudo dentro de uma coisa só. Tudo dentro, fazendo parte de um só e você conectado a tudo. Você sendo elas sendo você. Aí existe uma música, né, que foi muito famosa em uma certa época, que ela dizia: eu estou em você e você está em mim, né? Dizendo que há conectividade com tudo. Aí você sente-se, você agiganta-se, você cresce, né? Você chega ao estágio no qual você consegue ter este contato, né? Você consegue estar conectado. Tudo, fora da abrangência dos teus 5 sentidos, você consegue estar conectado com o mundo. Você consegue medir as forças telúricas da própria Terra. Você consegue, sem esforço, isso aí não é nada mirabolante, não é algo de bruxaria, não é as tuas potencialidades espirituais desenvolvidas. É o yoga te dando as potencialidades, você vendo o passado, futuro e presente fundidos, né? Você vendo essa tela, toda ela fundida, você vendo, né, a evolução ocorrendo, acontecendo, você estando consciente de todos os fatos que estão permeando, todas as coisas que estão fora do abarque dos próprios 5 sentidos. Está entendendo? Né, tudo, você consegue ver isso? Então você consegue tentar imaginar, né, uma propriedade de Atman. Você dentro do atributo de Atman, né, dentro do atributo do estágio dos gunas de Alinga, e na consciência tua lá dentro em Asmitá, né, lá em cima, fundido, né, a cognição fundida com a consciência. Imagine tudo isso, né? Sempre não há mais perguntas, não há mais respostas, né? O perguntado e o respondido juntos, fundindo na mesma essência, né? O procurado e o que está procurando juntos no mesmo casamento. A gente tem que falar assim, né, com muita filosofia, mas sem muita riqueza de conhecimento, porque é somente quem chega lá para poder entender. Sabe o que é isso? Está fundido, né? Você passa a ser aquilo que está a sua procura, você passa a ser sua procura, a procura passa a ser você. Não há mais. São estágios muito evoluídos, né? Até difícil de descrevê-los, a gente consegue trazer pinceladas. Então é isso que está visando, tá? É isso que esse sutra aqui visa trazer para a gente, o Sutra 19. É o esboço das propriedades, né? É o esboço dessas propriedades de gunas, como elas se manifestam, né? Os gunas se manifestam através de propriedades, de estágios, né? E esses estágios, com suas propriedades, são chamados particular, universal, diferenciado e indiferenciado. Tá? Eu acho que eu trouxe que o Sutra vai nos dizer, o Sutra vai nos explicar que nós não vamos conseguir ter a plenitude do ensinamento, somente quem está lá vai ter, e que os esboços são tímidas, né? Tímidas colocações, os esboços que aqui serão feitos somente para nós podermos compreender que esses estágios existem. No final também, né, acho que é bem interessante ressaltar que Taimini nos diz que, mesmo assim, nós não, mesmo falando sobre atributos, falando sobre Paktara, não diz o que é propriamente Paktara, né, não diz. Até mesmo acho que é interessante que não se diga, né, não tem como explicar para nós que nós
Nós precisamos ir lá para ver, né? Nós precisamos estar em contato com essas essências para ver. E aí encerraria-se esse Sutra de número 19, né? 19, e viria o Sutra de número 20. O Sutra de número 20, ele pega tudo isso que nós estamos mastigando aqui no 17, né? Nós estamos mastigando no 18 e no próprio 19, e vem fazer um fechamento, dizendo qual que é o objetivo de tudo isso. Mas por que fomos entrar nesse assunto? Porque nós estamos falando dos kleshas, né? Os kleshas existem, estão ocorrendo, está acontecendo, porque há essa simbiose do visto com, né, do vidente com o visto, e como é que funciona esse visto? Né? Esse visto funciona-se através de tais mecanismos. E o objetivo desse visto é trazer a própria libertação, a própria liberdade, né, para o Purusha no plano de fundo. Tá bom? Eu acho que era isso, gente. Acho que não temos mais nada a concluir. Nós poderíamos, claro que nós queríamos, né, entrar, acho que no tema, mas entrar no tema não deu, né? Isso aqui vai ficar como se fosse a parte 1, né? Eu acho que vai ser muito interessante que seja assim, até porque está trazendo pontualizações, está trazendo pontos, está trazendo colocações, está trazendo especificações sobre esse tema. E essas especificações, essas colocações, essas pontualizações sobre isso vai te fornecer as chaves necessárias para que quando nós adentrarmos as leituras, né, nós possamos compreender o que realmente nós queremos falar. Quando nós falarmos em arquétipos, né, como nós falarmos em princípios, como nós falarmos em propriedades, em expressões, pode ser palavras difíceis, né, de compreensão, mas quando nós começarmos a fazer a leitura com esses princípios já passados aqui, nós vamos conseguir catucar, né? Nós vamos conseguir perceber as essências, nós vamos conseguir pelo menos olhar, imaginar essa expressão desse fruto, né? Nós vamos conseguir trazer para o intelecto, né, algo que foge à compreensão do próprio intelecto, né, que está acima do próprio intelecto, né? Ele está acima, né? Ele está acima do próprio ponto da intelectualidade, né? Mas mesmo assim nós temos que tentar trazer esses desenhos, mesmo que eles sejam em preto e branco, né, para o intelecto, né? Nós temos que tentar trazer isso. Essa é a ideia. É tentar imaginar algo que foge do intelecto, mas tentar trazer, né, arranhaduras, nem que for um desenho mal elaborado, mas tentar trazer de forma tímida, né, essas coisas e tentar apresentar o intelecto para que nós possamos agregar algum conhecimento, para que nós possamos guardar algo, né, para que nós possamos, assim como aquela tela, né, retratando Jesus Cristo, que eu estava comentando agora há pouco, para que nós possamos guardar algo disso, né, personificar, dar uma personalidade a isso, né, dar uma persona, né? Dar uma persona em cima disso, dar um atributo, fazer um fechamento de um contexto, de um conceito e guardar dentro de nós. Acho que é esse o objetivo, é fazer uma conceitualização desse algo que é profundo. Mas mesmo assim, você sempre tenha ciência que mesmo você tendo com esse conceito não é verdadeiro, esse conceito é abstrato, esse conceito é falso, melhor dizendo, é ilusório. Esse conceito ainda é uma sementinha, né, que você vai ter que regar, que você vai ter que plantar, você vai ter que fazer ela germinar, você vai ter que fazer ela chegar no estágio de árvore, depois do estágio de árvore ele vai ter que aguardar dar o fruto, depois da expressão do fruto e além do mais ainda você vai ter que esperar, né, esse fruto amadurecer. Vai ter que esperar chegar ao estágio de maduro esse fruto para aí sim você colher esse fruto e alimentar-se desse fruto. Então percebe que isso pode levar uma vida, isso pode levar 2 vidas, isso pode levar inúmeras vidas, isso pode levar um instante, isso pode levar 1 minuto, isso pode levar uma eternidade, isso pode levar um tempo. Vai variar para cada personalidade dentro desse grande teatro, né? Cada personalidade, cada Purusha envolvido dentro do teatro, do contexto da vida, né? Há de se ter um número de experiências, né, para que se tenha um agregado das experiências colhidas, para que se tenha um resultado mais profundo das coisas, né? É como viver no mundo, gente, né? Viver a experiência de uma vida no mundo, né, até o nascimento, até os 60 anos, até os 40 anos, dá o resultado de uma experiência, né? Dá um resultado de uma experiência. Quanto mais se vive, mais experiência se adquire e mais resultados traz a vida, né? Então, imagine quando você tem diversas experiências, né? Você já viveu diversas experiências, lhe traz um resultado, sobre tudo isso. E que esse resultado que você vai trazer sobre tudo isso, né, é uma soma que lhe traz um número. E é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando esse número.
está buscando esse número. Era isso, gente, né? Não tem mais por que ficar aqui enrolando com vocês, né? Ou fazendo com que vocês enrolem-se. No próximo encontro, então, a gente vai direto para a leitura, tá? Nós vamos entender o que são esses estágios de gunas, aí nós vamos fazer a leitura. A leitura, ela vai ser mais ou menos, né, levadas, a princípio, em 3 grandes partes. A gente vai fazer uma parte, fala um pouquinho, a gente fala outra parte, faz outro pouco, e fala outra parte e faz o fechamento. A princípio, é 3 grandes partes. Claro que a gente vai fatiando, né? A gente faz a leitura de um parágrafo, fatia, faz a leitura de um trecho, vai fatiando, faz a leitura de um certo período e vai fatiando. Mas o objetivo é esse, né? É ir fatiando, picando, destrinchando, fazendo pontualizações, conceitualizações, para que quando você for, né, tá com o material em mãos, você poder fazer toda a leitura e fazer toda a compreensão, tá bom? Da minha parte era isso e namastê.